Muitas pessoas provavelmente conhecem as testemunhas de Jeová pela sua regra de se evitar comemorar aniversários natalícios. O aniversário nosso, das pessoas, enfim, quando nós nascemos, temos registrado o nosso dia de nascimento na certidão de nascimento e comemoramos isso. As pessoas que eles chamam e etiquetam de mundanos comemoram seus aniversários, se reúnem com as famílias, com as suas famílias, e tem aquele momento de diversão, de socialização. Pois é, mas a torre de vigia, por meio, enfim, das testemunhas de Jeová, como elas são conhecidas principalmente por duas regras, né? O não aconselhamento e a proibição, melhor dizendo, de se comemorar os aniversários natalícios, por um lado, e a proibição, né, das transfusões de sangue. Agora eles usam, né, arbitrariamente as frações. Então, mundialmente, popularmente, as testemunhas de Jeová são conhecidas por essas duas proibições. Quando se fala, é aquela religião que proíbe transfusão de sangue, é aquela religião em que as crianças não comemoram seus aniversários. Então, geralmente, as testemunhas de Jeová menos bitoladas, menos radicais, são geralmente, quando chega próximo ao dia, ou enfim, no máximo faz assim fechado na família, uma confraternização íntima entre a família, assim, um bolinho, um salgadinho, mas não pode cantar os parabéns, porque é para eles uma prática pagã, é uma prática que tem origem no paganismo. Então isso vamos discutir mais adiante nesse vídeo. Mas a principal razão é que os responsáveis, né, pelas publicações, a revista Sentinela e Despertai, eles dizem que há base bíblica para que não se celebre os aniversários natalícios. Então, assim, eu durante toda a minha vida, enquanto testemunha de Jeová, quando eu sempre tive dúvidas, porque eu nunca encontrei na Bíblia um texto específico em que se proibisse categoricamente a celebração de aniversários. Quando eles dizem que não tem base bíblica, eles geralmente, na maior parte das vezes, eles mencionam dois eventos em que ocorreram, digamos, assassinato, e por conta disso não seria bem visto para Deus a comemoração de aniversários. Mais adiante, nós veremos que essa associação entre evento e proibição é uma associação um pouco arbitrária, tá? Um pouco enviesada de uma interpretação bíblica que é deles, tá? E, para mim, não é tão arbitrária por razões que eu vou discutir mais adiante no vídeo. Mas essa proibição de se comemorar o aniversário, bem como de vários outros feriados, inclusive o Natal, Ano Novo, enfim, e os feriados que temos todos aqui no Brasil e pessoas que vivem em outras partes do mundo, né, têm os seus feriados e evitam celebrações populares, celebrações, tudo que é vinculado ao folclore, eles evitam. Mas, principalmente aquela ocasião em que, por exemplo, muitos esperam comemorar, que é o aniversário, o seu dia, o dia em que você veio ao mundo, em que você está comemorando mais um ano de vida, eles dizem que é futilidade, que é autopromoção, que a pessoa está se autopromovendo, celebrando o seu próprio dia de nascimento. Mas, sem dúvida alguma, isso tem um grande impacto nas crianças, né? Porque as crianças veem seus coleguinhas no colégio, às vezes até no colégio, celebrando seus aniversários, e tem todo aquele ludismo da criança, né? De receber presentes, de receber presentes com os colegas, e no Natal trocar presentes com os colegas, com os coleguinhas, né? E até mesmo na fase da adolescência,
em que o adolescente ele gosta muito, né, de grupos, né, de criar os seus grupos, que é uma parte até identitária do adolescente, de ter o seu grupo de colegas e ter a sua turma, e não pode celebrar. Então isso é muito traumático, digamos assim, para a criança. Aí eles vão dizer assim: ah, não, mas escolhemos qualquer outro dia, fazemos um bolinho, salgadinhos e fazemos uma confraternização. Essa é a desculpa que eles dão para dizer que as crianças não sofrem essa ausência, né, que seria dos aniversários natalícios. Então, assim, essa proibição, ela também envolve não apenas você comemorar o seu próprio aniversário, como também não ir ao aniversário dos outros, seja dos mundanos que eles dizem. Isso, quando eles dizem mundanos, é entre eles, tá? É uma metalinguagem deles. Claro, quando eles estão no serviço de campo, eles não vão tratar as pessoas assim, até porque as pessoas que eles enganam são os mundanos, né? Para serem os futuros adeptos. Então, assim, você não pode comemorar o seu aniversário e não ir aos aniversários dos seus amigos, colegas e até de parentes, tá? E com isso, você vai se afastando dos seus parentes, porque são nessas datas que está todo mundo reunido. A maioria do povo brasileiro tá lá na labuta todo dia, tem que bater cartão, tem horário fixo, tem trabalho. E são nessas datas que elas têm de folga do trabalho secular para se reunir com as suas famílias. E essa chance de se reunir com os seus familiares, com os seus amigos, de se socializarem, as testemunhas de Jeová não têm. Bom, eu vou ler aqui alguns trechos de publicações das testemunhas de Jeová, e vocês vão poder encontrar essas citações num site que eu recomendo, que é o desperta.com, é um site português, e lá tem uma matéria completa com relação aos aniversários natalícios, bem como muitos outros temas. Bom, então, como vocês podem ver aqui no perfil do Facebook do site Desperta, tem uma matéria relacionada aos aniversários natalícios, e lá explica o porquê das testemunhas de Jeová não celebrar os aniversários natalícios. E a matéria está com o seguinte título: será errado, à luz da Bíblia, celebrar aniversários natalícios? Eu não vou ler tudo, tá? Eu só vou mostrar aqui as principais citações. Quem escreveu fez aqui algumas citações, colocou algumas citações da revista Sentinela e de outras publicações da Torre de Vigia. Eu vou aqui destacar a citação número 3 e a citação número 4. A primeira citação, a número 3, é da Sentinela de 1º de agosto de 1988, na página 14, parágrafo 16, que diz o seguinte: como pode você usar esta informação para atingir o coração de seu filho? Aí, no caso, se dirigindo às crianças, né, que gostariam muito, né, de celebrar os seus aniversários. Você pode empregar o convidativo método do livro Grande Instrutor, dizendo: então sabemos que tudo que está na Bíblia está ali por alguma razão. Daí pergunte, portanto, o que acha que Deus está nos dizendo a respeito de festas de aniversários natalícios? Agora a citação número 4, de A Sentinela, 1º de setembro de 92, página 30 e 31, que diz o seguinte: a celebração de aniversários natalícios tem suas raízes na superstição e na religião falsa. Bom, eles consideram que a religião deles é a verdadeira. Quando eles dizem aqui a religião falsa, eles também estão se referindo àquelas de matrizes do que eles consideram as religiões pagãs, né? Bom, mas este não é um motivo único ou primário.
de as testemunhas de Jeová evitarem esse costume. A Bíblia menciona o assunto de natalícios, os aniversários, né? E os cristãos maduros, sabiamente, são sensíveis a quaisquer indícios que ela forneça. Então, o que a sociedade fez? A sociedade Torre de Vigia. Ela se concentrou, basicamente, em dois eventos bíblicos em que ocorreram assassinatos, que é o registrado em Gênesis, capítulo 40, versículo do 20 ao 22, e depois de Marcos, o relato de Marcos, capítulo 6, do 21 ao 18. Então, assim, agora eu vou deixar aqui. Agora eu vou deixar aqui a descrição, a narração desses dois livros, no caso, no livro de Gênesis e esse capítulo, com a leitura do meu amigo Osmanito Torres, e também de Marcos 6, do 21 ao 28. E depois iremos discutir o que a sociedade leva o adepto a entender o porquê que não se deve comemorar aniversário com base em Gênesis 40, do 20 ao 22, e Marcos, do 6 ao 21 ao 28. Dois livros, um do Antigo Testamento e aqui o relato do livro de Marcos, o Evangelho, né, na época de Jesus, por que eles consideram inconveniente se comemorar os aniversários natalícios. Essas duas gravuras, provavelmente tiradas das publicações, descrevem muito bem o porquê delas não comemorarem. Principalmente o relato que ficou mais gravado na minha mente, né, e durante a minha infância foi este daqui, né, em que a cabeça de João Batista durante a festa de aniversário natalício de Herodes foi entregue em uma bandeja. Então vamos agora à interpretação desses dois eventos. O terceiro dia era o aniversário de Faraó, e ele deu um banquete a todos os seus servos. Ele trouxe para fora o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros diante dos seus servos. E ele restituiu o chefe dos copeiros ao seu posto de copeiro, e ele continuou a servir o copo a Faraó. Mas Faraó pendurou o chefe dos padeiros no madeiro, assim como José havia interpretado. Mas chegou um dia conveniente quando Herodes, no seu aniversário, ofereceu um banquete aos altos funcionários, aos comandantes militares e aos homens mais importantes da Galiléia. E a filha de Herodias entrou e dançou, e ela agradou a Herodes e aos que comiam com ele. O rei disse à moça: "Peça-me o que quiser e eu darei a você." Sim, ele lhe jurou: "O que for que você me pedir, até a metade do meu reino eu darei a você." Então ela saiu e perguntou à sua mãe: "O que devo pedir?" Ela respondeu: "A cabeça de João, o batizador." Imediatamente ela correu até o rei e fez o seu pedido, dizendo: "Quero que o Senhor me dê sem demora, numa bandeja, a cabeça de João Batista." Embora isso entristecesse profundamente, o rei não quis desconsiderar o pedido dela, por causa dos juramentos que tinha feito e por causa dos seus convidados. Assim o rei enviou imediatamente um soldado da sua guarda com ordens para que trouxesse a cabeça de João. Então ele foi, decapitou-o na prisão e trouxe a cabeça numa bandeja. Ele deu à moça e a moça a deu à sua mãe. Então, o que podemos aprender desses dois relatos? O primeiro relato, que está em Gênesis, no capítulo 40, do 20 ao 22, relata ali uma situação em que, durante o aniversário do faraó, houve um assassinato. E em Marcos 6, do 21 ao 28 também, né, em que a cabeça de João Batista foi entregue contra a vontade do rei Herodes, no caso. Herodes atendeu a um pedido, né, de Herodia, né, mas contrariado. E por conta disso, basicamente por conta desses dois relatos, principalmente, tem um outro relato também referente
ao aniversário, não propriamente ao aniversário, mas ao aniversário como algo pagão, que eles entendem como pagão. Mas, enfim, esses dois são os pilares que eles usam, principalmente o segundo, o de Marcos 6, do 21 ao 28, em que a cabeça de João Batista foi entregue. Quem batizou Jesus Cristo, segundo eles, e ocorreu esse assassinato horrendo durante uma festa de aniversário. Então eles fazem a seguinte analogia: vocês acham que Jeová Deus vai se alegrar de você comemorar o seu aniversário, sendo que você vai estar relembrando um evento como um assassinato, e principalmente um evento em que quem foi morto foi João Batista, quem batizou Jesus Cristo. Então eles fazem essa analogia. Mas assim, eu já desde criança, eu já não entendia o porquê disso, porque eu pensava assim, mas o que tem a ver o evento em que ocorreu a situação com o evento em si, que seria, no caso, o assassinato? Porque eu também não encontrava nada na Bíblia condenando explicitamente o aniversário, a festa de aniversário natalícia. Algo do tipo, não celebres os vossos aniversários natalícios. Eu não via isso. Eu só via a situação desses eventos e de maneira assim muito arbitrária. Eu não conseguia entender. Eu perguntava para minha mãe, eu perguntava também para os irmãos, né, TJs, e eles ficavam meio perdidos e faziam essa analogia como eu expliquei, acabei de explicar. Só que se nós levarmos em conta esse tipo de analogia de proibição por causa de um evento atroz, de um evento horrendo que ocorreu durante a comemoração de um aniversário, então a mesma analogia deveria ser feita para um evento público, por uma comemoração, uma confraternização entre irmãos. E isso as TJs também não mencionam. E elas fazem confraternização entre irmãos. E esse relato está em 2 Samuel do 13, do 23 ao 29, conforme veremos agora. Dois anos depois, os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Razor, perto de Efraim, e Absalão convidou todos os filhos do rei para ir até lá. Assim Absalão compareceu perante o rei e disse: Seu servo está tosqueando as ovelhas. Por favor, que o rei e os seus servos venham comigo. Mas o rei disse a Absalão: Não, meu filho, se todos nós formos, seremos um peso para você. Embora Absalão insistisse, o rei não quis ir, mas o abençoou. Absalão disse então: Se o senhor não quer ir, deixe meu irmão Anon ir conosco. O rei perguntou: Por que ele deveria ir com você? Mas Absalão insistiu, por isso o rei mandou Anon e todos os filhos do rei com ele. E Absalão ordenou aos seus ajudantes: Fiquem atentos, e quando o coração de Anon estiver alegre por causa do vinho, eu lhes direi: Matem Anon. Então vocês devem matá-lo. Não tenham medo. Sou eu que estou mandando. Sejam fortes e corajosos. E os ajudantes de Absalão fizeram a Anon exatamente como Absalão tinha ordenado. Então os outros filhos do rei se levantaram, montaram em suas mulas e fugiram. Então, da mesma maneira, não deveria ser comemorado aniversário natalício, da mesma maneira que não é comemorado aniversário natalício, não deveria ser celebrado esse evento, uma confraternização entre irmãos, porque nesse evento da confraternização entre irmãos ocorreu um assassinato também. E aí como fica? Claro que as TJs agora podem chegar e dizer assim: você tá relativizando a sua maneira, né? Eles podem vir com esse argumento, né? Mas assim, se você analisar com escrutínio, você vai chegar à conclusão que não há fundamento em porem essa restrição. Quando eu no início do vídeo disse que essa restrição é feita de maneira arbitrária, mas não tão arbitrária assim, eu estava querendo dizer o seguinte:
Por que que você acha que a Torre de Vigia faz essa interpretação suspeita da Bíblia para condenar o aniversário? O porquê de não comemorar? Eu vou dar agora a minha opinião, tá? Porque são nesses eventos, conforme eu expliquei no início do vídeo, principalmente aniversários, em que você tem a oportunidade de se socializar com os seus parentes, com a sua família, com os amiguinhos do colégio, né? E depois com seus colegas de escola. E você está se socializando com o que eles consideram pessoas imorais, pessoas mundanas. E às vezes pessoas da família. É uma oportunidade que o ser humano tem de se socializar, de receber presentes, de ter alegria. E como nós temos acompanhado nos últimos vídeos e também de outros canais parceiros, como o JW Brasil e o canal do Osmanito Torres, tudo que a Torre de Vigia faz é o quê? É destruir as famílias. Claro que eles não vão de maneira explícita dizer isso, mas vemos pelas suas políticas que o que ocorre é isso. Então, você não se juntar com a sua família nessas datas, você vai estar o quê? Se isolando. E o isolamento é a principal arma que a Torre de Vigia usa para poder fazer toda a lavagem cerebral nos seus adeptos. A pessoa isolada, sozinha, o isolamento é o principal ingrediente para você poder fazer a lavagem cerebral numa pessoa, assim como também a ignorância. Daí o fato deles também desaconselharem. Eles não proíbem, mas eles desaconselham com um tom condenatório. Eles proíbem e desaconselham, por exemplo, a pessoa cursar o ensino superior. Hoje, por exemplo, é mais comum as pessoas lá dentro, numa fachada assim de bom mocismo, dizer que pode, que não tem problema, mas vai ver quem faz do preconceito, a perseguição, as piadinhas que não escutam. Bom, tem mais umas perguntas que o site Desperta faz e que eu acho de importante consideração. São elas. Então as perguntas são: a primeira, será que tal crime, depois de alguma maneira, contra a ocasião em que ele foi cometido? Já que a informação específica sobre a festa está ali na Bíblia, será que é porque há alguma coisa errada em fazer festas comemorativas em família? Está a Bíblia fazendo um relato desfavorável sobre tais tipos de festas? E está Deus dizendo que seus servos não devem promover eventos semelhantes a esses? Aí eles concluem da seguinte maneira: a resposta a todas essas perguntas seria sim, se aplicássemos aqui o mesmo padrão de raciocínio que é aplicado no caso das celebrações de aniversário. Aí está se referindo, no caso, ao evento em que Absalão pediu pelo assassinato do próprio meu irmão. Teríamos de encarar toda e qualquer confraternização comemorativa familiar como algo condenado por Deus. Portanto, quando a Bíblia informa que tais coisas chocantes ocorrem durante aquelas celebrações de aniversários ou de qualquer outra natureza, a informação não está ali para necessariamente desabonar ou relatar desfavoravelmente as próprias celebrações em si mesmas. Ninguém pode afirmar taxativamente que esta seja a intenção de Deus. No máximo, nós só podemos encarar com desfavor os mentores dessas ações criminosas e classificar como condenáveis os atos praticados por eles. E não o evento, né, pessoal? Não existe o menor sentido na ideia de que Deus instrua seus servos de forma ambígua, usando uma espécie de linguagem em código, de uma maneira que somente alguns entendam a instrução e outros não. Os crentes na Bíblia sabem muito bem
que quando Deus dá instrução espiritual vital para seus servos, ele sempre o faz de maneira clara, seja através de uma ordem ou proibição direta, seja através de um princípio explícito. Aqui é uma parte do site em que também há uma menção de um aniversário natalício em Jó, capítulo 1, dos versículos 4 ao 5. Só que o que acontece? E também aqui, ó, em Jó 3, do versículo 1 ao 3 e depois o 6. Essas citações aqui provavelmente devem ser da tradução do Novo Mundo, tá, pessoal? Que já é uma tradução muito, muito suspeita. E aqui, com relação no seu próprio dia, provavelmente é uma referência ao dia de aniversário natalício de Jó. E ele celebrou esse seu aniversário. Mas o que acontece? A torre de vigia, ela diz que essa expressão, o seu dia, no seu próprio dia, não está se referindo a aniversário natalício, né? Ela faz uma interpretação particular que não é a interpretação que muitos fazem da Bíblia. Eles dizem o seguinte, ó, naturalmente a organização Torre de... Peraí, vamos lá. Naturalmente, a organização Torre de Vigia discorda desse entendimento e se esforça em dar ao relato uma interpretação diferente. Uma publicação diz, aí está aqui, a publicação está no Estudo Perspicaz das Escrituras, volume 1, página 141, sobre o verbete aniversário natalício. Aí eles vão dizer que não, né? Que no seu dia não é no dia do aniversário natalício de Ló. Eles vão dizer o quê? Quando os filhos de Ló realizaram um banquete na casa de cada um deles, no seu próprio dia, não se deve supor que celebravam seu aniversário natalício. Dia, neste versículo, traduz a palavra hebraica Yorm e refere-se a um período de tempo desde o nascer até o pôr do sol. Então, assim, eles fazem uma interpretação completamente equivocada do que está no relato, né? E completamente arbitrária, mas um arbitrário que convém a eles. Bom, pessoal, eu recomendo que vocês visitem esse verbete. Vocês vão encontrar lá, provavelmente, vocês vão encontrar, tem aqui uma crítica que as TJs bitoladas, fanáticas, sempre deixam seus comentários, né? Então, por exemplo, esse daqui, Mário Lawawa Angel, deve ser provavelmente é da África, Kiamba. Ó o que ele diz. Se você não percebeu, as outras comemorações citadas por ti não são de aniversários natalícios. E de Absalão e dos filhos de Jó, no caso, se fores a ver, as testemunhas de Jeová festejam, deveria ser aqui, seu casamento, tem recriações e outras atividades festivas, que por sinal são super chatas, diga-se de passagem. O que é normal. Sendo assim, eu concordo com elas, e aqui nada foi provado contra. Aí o dono, né, o administrador do site Desperta, respondeu da seguinte maneira, eu achei genial. Eu conheço ele é português, ele respondeu o seguinte: o artigo mostra que as razões bíblicas apresentadas pela organização são frágeis e draconianas. É uma proibição tirada da cartola, que mais uma vez surgiu com o segundo presidente da Torre de Vigia, o imoral e bêbado Joseph F. Rutherford, que ensinava igualmente que o cavalheirismo do homem com a mulher era errado e tolo. Um homem que nem a mulher e o filho foram ao funeral e morreu sendo desprezado e odiado por muitos dos irmãos a quem ele humilhou e maltratou. Tem, pessoal, aqui também um comentário de mais ou menos quando surgiu essa proibição, tá, entre as TJs. Eu vou considerar com vocês. Foi esse comentário deixado por Judy. Eu vou ler para vocês. Eu fiz uma tradução porque
foi um comentário deixado no site STJ Internacional, tá? De língua inglesa. A Jude respondeu o seguinte: aniversários, eu li outro dia sobre isso. Acredito que foi, ou seja, quando a proibição começou a ser instaurada, ela acredita que foi em 1951. Eles aboliram o Natal em 1926 antes, mas o aniversário natalício foi bem depois, em 51, quando Rutherford já havia sido morto, ele já havia falecido. Se eu não me engano, ele faleceu em 1942. As TJs, eu achei genial essa parte em que ela comenta o seguinte: as TJs não são nada mais que roubadores de sonhos. Eu usei essa expressão, a expressão em inglês é Dream Stealers, né? Então as TJs não são nada mais do que roubadores de sonhos, porque feriados e aniversários natalícios não são mais pagãos do que anéis de casamento, lua de mel e inúmeros outros exemplos que poderíamos citar. Por exemplo, a própria atividade que eles têm, né, de, por exemplo, de não se usar barba ou não ser bem visto, porque para eles é algo que não é muito higiênico, né? Eles usam esse pretexto, né? O próprio fato de você usar a lâmina e fazer a barba é um ato pagão. Os romanos já faziam isso. Então, a conclusão que o site Desperta chega, e que eu já citei, né, é que é completamente ilógico encararmos uma situação social como inerentemente errada, devido ao fato de um crime ocorrer durante a mesma. Então, pessoal, vocês podem estar perguntando também do porquê que eu estou fazendo esse vídeo sobre aniversários natalícios precisamente neste dia. Porque precisamente hoje é o meu aniversário natalício. E, assim, eu não estou nem aí do que as TJs vão pensar, eu sou um apóstata, como eles dizem, né? E como não há base bíblica nenhuma, e as TJs, enfim, praticam muitas coisas que elas desconhecem e que são pagãs, por que não comemorar o aniversário natalício? Ah, Rafael, você está relativizando a sua maneira, seu impuro, seu pecador, e aqueles palavrões todos que eles lançam e que vai tudo pro spam, mal eles sabem que vai tudo pro spam do YouTube, e depois eu vou lá e deleto tudo e bloqueio tudo. Mas enfim, eu estou fazendo aniversário hoje, daqui a pouco eu vou sair, né, eu vou me unir com a minha família, que está me esperando. Vamos jantar juntos, todos juntos. E é uma forma que estamos encontrando agora de resgatar os vínculos, né, que antes não haviam, né? Então eu vou jantar com a minha tia, com meu primo e meu tio, e vai ser com certeza uma ocasião muito agradável. Eu agradeço vocês terem acompanhado esse vídeo, a paciência de vocês, e até o próximo vídeo.